Beleza. Então, nessa aula, nós vamos a falar sobre o conceito, um pouquinho o conceito do que é óptica, que está envolvido toda a parte de luz, né? Porque a gente observa através do microscópio estruturas, todo por quê? Por causa de lentes e por causa da luz. E isso rege em todos os tipos de microscopias. Tem vários tipos de microscopias. A gente não vai entrar em detalhes deles. Os que normalmente mais vamos utilizar é a microscopia óptica, ótica de luz, que é a mais simples no caso, que já é necessário no caso para entrou mais alguém, beleza? Tá? Então, nós vamos entender um pouquinho sobre como que aconteceu. Um breve histórico, no caso, como eu estava falando para vocês, o microscópio foi inventado há muito tempo. Ele foi em 1590. Imagina quanto tempo tem no mundo o microscópio. Foi inventado por esse holandês, no caso, que era um fabricante de óculos naquela época, chamado Zacharias Janssen, né? Essa pessoa desenhou o primeiro microscópio, que ele foi uma maneira um pouco, né, mais primitiva, né, no caso, já que ele utilizava o quê? Basicamente lentes, que o que faz o microscópio é a lente, praticamente, ou seja, a objetiva, né, que vocês observam no microscópio durante a prática. Mas o primeiro relato foi esse tipo de microscópio monocular, né, bem simples, na verdade, que ele queria fazer só para, como normalmente a gente estava acostumado a ver longas distâncias, esse Jansen, ele quis fazer o contrário. Eu não quero ver curtas distâncias, eu quero ver mais assim, mais de perto pequenas estruturas. Então ele teve essa brilhante ideia, no caso, que foi uma ideia empreendedora, né, no caso naquela época. Depois, no caso, a gente, né, somente começamos a observar que as células foram vistas a partir do século XVII. E aí, depois desse Janssen, que foi em 1590, né, que tínhamos falado, depois teve o professor Robert Hooke. O Robert Hooke, ele foi o primeiro que desenhou, né, um microscópio já com, no caso, como explicar para vocês, que ele já tinha, né, um propósito mais de pesquisa. Ele tinha um propósito de pesquisa. Isso foi em que ano? Em 1665. E ele foi o primeiro que analisou, no caso, um pedaço de rolha, como normalmente fala, que deu o termo de célula. Robert Hooke foi o primeiro professor que falou sobre essa parte de quê? Da célula. Ele foi o primeiro, sem ele perceber que o termo que ele utilizaria seria para sempre, no caso, né? O termo de célula. Por quê? Que ele colocava célula? Que quando ele via um pedaço de rolha, ele via estruturas hexagonais, assim, encaixadinhas perfeitamente, uma atrás da outra. E ele falou que isso aí era uma célula, sem ter visto ainda uma célula, no caso, uma célula viva, né? Mais para frente já foi o quê? O mesmo Robert Hooke e outro pesquisador, que foi o professor Anthony van Leeuwenhoek, que visualizaram células vivas. Esse Leeuwenhoek, ele se aperfeiçoou muito em células sanguíneas. Então, ele via através do sangue as células, no caso. Então, sem querer, ele foi aperfeiçoando técnicas hematológicas que hoje são utilizadas como a raspagem das células. Então, eles utilizaram luz visível para iluminar os espécimes, que naquela época não tinha, né, as lâmpadas que temos hoje. Então, antigamente, os microscópios eram muito antigos, eles utilizavam, no caso, um espelho, onde ficava a lâmpada, lembra? No microscópio, a lâmpada, aí tinha o quê? Um espelho, e na frente tinha uma lâmpada que a luz refletia e chocava no espelho e ele iluminava a lâmina. Era assim que era antigamente. Eu até no primeiro ano da faculdade, né, nós fizemos isso também. Então, é meio que antigo, né? Enfim, hoje já tudo é, no caso, já mais automatizado, no caso. Aí, melhorias nesse aparelho deram nitidez nas estruturas visualizadas. Por 200 anos, isso foi somente um privilégio das altas classes sociais, não todo mundo, muito menos, no caso,
os estratos sociais mais baixos nem sabiam que era um microscópio, ou seja, era um artigo de luxo antigamente. Depois, por causa desse microscópio, emergiram novas ciências. Uma ciência hoje em dia é a biologia celular, no caso. E em 1839 saiu o primeiro conceito de célula, mas não era aquele que Robert Hooke falou, já era aqui uma teoria, uma definição de célula voltada à estrutura viva, um organismo vivo, no caso. Então, são em 1839. Aqui na figura podemos identificar, no caso, o experimento do Robert Hooke. Se você pode observar aqui, na parte, na imagem do lado esquerdo de vocês, o que era a rolha, ele fez um corte fino de um pedaço de rolha, sabe aquela de rolha para tampar garrafa de vinho? Esse daí. E ele observou, né, no caso, essas estruturas que ele chamou de célula. Aqui observa, no caso, o primeiro microscópio como que ele era, né? Ele simplesmente colocou aquele que o Jensen tinha feito e colocou um espelho e a luz de uma lâmpada, no caso, né? Que naquela época, né, a gente utilizava era vela, né? Luz de vela. Então a nitidez não era muito boa, mas para uma pessoa ver uma coisa que ninguém tinha visto, já era muita coisa acontecendo. Aí, com o passar do tempo, né, esse microscópio se aperfeiçoou dos dias de hoje. Então a gente consegue ver as estruturas muito mais de perto do que eram antigamente. Então, a unidade que normalmente mais se fala em microscopia óptica, aquela simples que vocês têm, que a gente usa no laboratório, são em micrômetros. O que significa que a gente está vendo? A gente está vendo a milésima parte de um milímetro. Então, se você já viu alguma de um milímetro, observa a milésima parte disso, que você estaria observando o que você observa, né, em uma lâmina de tecido. Se a gente continuar com outro tipo de microscopias que são mais avançadas, que se consegue observar mais ainda, você pode observar estruturas na medida de um nanômetro. E o que é um nanômetro? É a milésima parte de um micrômetro. Então, imagina, você vai chegando cada vez mais perto. Aí você consegue observar o quê? Organelas, no caso, as estruturas da mitocôndria, do retículo. E ainda mais aprofundado, temos o Armstrong, que é a 10ª parte de um nanômetro. Então, imagina até quanto nós podemos observar. Essa de Armstrong é aquela microscopia eletrônica de transmissão, que é a mais poderosa que nós temos ainda, no caso, que analisa, né, organelas dentro das organelas, viu? Então, a gente pode ver dentro de uma mitocôndria, para você perceber como é que é. Então, essa microscopia óptica que nós estamos falando, né, no caso, nos permite aumentar as células até 1000 vezes e resolver detalhes tão pequenos quanto 0,2 micrômetros, né? Aí a gente tem que ter em consideração 3 fatores necessários para visualizar essas células. Uma luz brilhante deve ser focalizada, que isso vai ser da lâmpada, tá? Antigamente, lembra eu falei, era somente com uma lâmpada e com um espelho lá fora, a lâmpada não estava inserida dentro do microscópio. Então era mais difícil observar isso. Um espécime de ser cuidadosamente preparado, né? No caso, a lâmina que vocês observam, ela tem também que ser bem feita, porque não adianta você ter um melhor microscópio e tua lâmina, sabe aquela que eu passo para vocês, não estiver bem feita, porque se não observa direito, também não. Tá? Aí também um conjunto de lentes, tanto nas objetivas, né, que a gente já viu, e as oculares. Lembra que eu falei, vocês têm 2 lentes que observam aquela que você observa direto, que são as oculares, e aqui se encontra nas objetivas, que tem diferentes graus, né, ou níveis. Aqui só mostrando alguns exemplos de microscópios, né, no caso, e o que normalmente podemos observar neles, né? Você pode observar estruturas bem nítidas, isso depende também muito da lâmina, como tínhamos falado, e do microscópio também, tá? Aí também vamos ter outro tipo
de microscopia, que é a microscopia de fluorescência, que ela é muito bacana, mas ela tem um objetivo. Obviamente, os outros tipos de microscopias têm objetivos. Essa de fluorescência, já ele é um pouco mais aprimorada, de caso. Eles são utilizados agentes fluorescentes, ou seja, a gente coloca na lâmina substâncias fluorescentes, que quando a gente entrar em contato com a luz, com a fonte luminosa, ela vai ir produzindo fluorescência conforme a luz, no caso. Tá? Então, essa microscopia de fluorescência é similar à microscopia comum, né? No caso, o que ela vai, no caso, vai precisar de filtros, né? Ela tem dois filtros, no caso, presentes, tá? Um vai filtrar a luz antes de que ela alcance a lâmina, a gente chama espécime, mas é a lâmina, e a outra que retém a luz, no caso. Para quê? Para que esse, quando retém a luz, ela vai entrar em contato com a lâmina, e essa lâmina tem um agente fluorescente que vai emitir essa fluorescência. Ela é muito utilizada para quê? Quando a gente vai fazer detecção de células neoplásicas, sabe, de câncer. Então, se corta, no caso, essas lâminas de um tecido que tem câncer e a gente pode colocar uma substância que é fluorescente. Quando entra nesse microscópio de fluorescência, as células que não são normais vão emitir uma fluorescência. E aí a gente vai reconhecer, no caso, quais são essas células neoplásicas. Mas também a gente pode utilizar para ver, no caso, outro tipo de estruturas, também dependendo, de uma maneira assim, que pode ser mais artística, mas é melhor dependendo do fim que você vai utilizar para ela. Aqui só mostrando como é que o microscópio de fluorescência, você percebe que ele é totalmente diferente do que normalmente nós observamos que o de óptico. Ele vai ter aqui, você pode observar essa caixinha aqui atrás, atrás dos oculares, ele é o que? Onde tem os filtros. Esses filtros estão localizados, vai entrar através do aparelho do microscópio, refletindo na lâmpada que está aqui embaixo, né? Então, se gradua que filtro você quer usar. Ah, eu quero primeiro o filtro 1, então, para estabelecer e observar a imagem. E o filtro 2 é aquele que vai fazer que retém a luz e, com isso, emitir a fluorescência do tecido. Uma vez que fazemos isso, nós podemos obter essas imagens. Observa aqui, essa é uma microscopia de fluorescência, na qual nós estamos observando células, no caso, musculares, acho que não dá para chegar mais, onde, lembra aqui que tem os redondinhos? Eles são os núcleos, e estão os filamentos que conformam, no caso, as células. Observa, né? Que ele é, assim, artisticamente muito bonito, né? E para você observar a célula, mas na microscopia óptica comum, você também observa, né? Então, você pode usar dessa maneira, tá? Aqui podemos observar já num processo mais, seria mais interessante, que o processo de divisão celular, né? Como inicia o processo de divisão celular. Imagina que você vê uma célula se começando a se dividir, tá? Até formar aqui, já vai formar duas células, no caso. Aí, bacana, aí com microscopia fluorescente dá para observar muito bem essa parte, tá? Mas de maneira geral, se você quer observar uma estrutura, microscopia óptica comum já está bom demais. Temos a microscopia eletrônica, no caso, que ela já é uma técnica já um pouco mais, é muito mais avançada, já que vamos ter dois tipos de microscopia, a microscopia eletrônica de transmissão e a microscopia eletrônica de varredura, tá? Ela também vai distinguir tamanho e forma de estruturas, de qualquer tipo de estrutura, no caso, né? E ela vai ser, no caso, vai interagir, no caso, quanto que é esse comprimento para você observar? 0,1 a 1 nanômetro, né? Lembra que tínhamos falado, né, dos nanômetros. E ela pode chegar até Armstrongs, no caso. Aqui, a preparação da amostra é bem diferente da microscopia fluorescente e da microscopia comum, porque aqui você não precisa corar a célula.
Lembra que tínhamos falado que na microscopia óptica a gente cora com hematoxilina e eosina para você observar que o núcleo é roxo e o citoplasma já é de um cor rosa, né? Aqui não, aqui só faz o corte, não cora absolutamente nada, porque a microscopia eletrônica ela consegue focalizar toda a célula sem precisar de quê? De corar. Ah, então como vai sair, professor, a imagem? Ela vai sair preto e branco, mas você consegue observar perfeitamente as estruturas. Já vou mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui, esse tipo de microscopia eletrônica, ela trabalha com qual que é o fundamento? Interação de elétrons incidentes sobre a matéria, tá? Temos a de transmissão, ela é, no caso, imagina, ela observa 10 a menos 5, no caso, a pressão dela. Se a gente coloca para você observar a imagem, você pode ver, ela é grande, pessoal. Observa aqui o monitor e observa o tamanho dela. Eu já, no meu mestrado, no meu doutorado, eu trabalhei com esse tipo de microscopia, pessoal. É muito bacana. O resultado que você obtém é muito bom. No caso, né, não é tão fácil de trabalhar, já que é extremamente sensível. A gente coloca, no caso, a amostra nessa última parte aqui, eu acho que não dá para ver. Aqui eu vou marcar aqui para vocês. A gente coloca a amostra aqui dentro. E tudo isso aqui, pessoal, seria a lente, por assim falar. Aqui do lado tem as estruturas, né, que estamos falando, né, no caso. Fazendo simplificação, as lentes, né, tem vários tipos de lentes envolvidas. Alguém aí? Ah, não, agora sim estamos completos desse set. Tá. Observem aqui o que você consegue olhar. Nossa senhora, é bem bonito, né? Mas assim depende de como que é, né? O que é isso aqui, pessoal? Aqui estamos mostrando uma célula. Esse pontinho mais pretinho ali, né? Que é mais escuro, bem mais escuro, ele é o quê? É o nucleolo. Sabe? A parte interna do núcleo. Ou seja, o que a gente está observando aqui é somente o núcleo. É o núcleo, viu, pessoal? E essa camada posterior aqui, eu vou mostrar, vou marcar aqui para vocês. Isso aqui é o quê? É o nucleolo. E o núcleo é esse aqui, pessoal, ó. É todo esse aqui é o núcleo. Toda essa parte que está por fora do núcleo seria o citoplasma. Aqui do lado, na imagem do médio, é uma mitocôndria, pessoal. A gente não consegue observar mitocôndrias em microscopia comum. E nessa última já mostramos toda a célula, no caso. Aqui temos, vamos mostrar aqui, toda a célula seria uma célula seria essa daqui. Aqui tem o núcleo que estou marcando. Ai, gente, ruim. E o nucleolo sempre essa parte mais escurinha. Todo isso aí é uma célula mostrando, né? Tá? Então você vê o poder dessa microscopia eletrônica de transmissão. Né? Mas então, professor, para que serve? A gente serve para observar mudanças internas, no caso, nesse tipo de células, né? A gente pode fazer um tratamento, pega em dois camundongos, um com câncer, trata com uma droga e outro normal, né? Aí você vai identificar o que acontece internamente nas células nesse camundongo que tem um tratamento, né? Você observa internamente. Isso aqui é mais um padrão morfológico, né? Você observa o que acontece na célula. Se a célula está morrendo, não está, está duplicando, replicando. O que está acontecendo? Então, as aplicações para elas são muitas. E é bacana observar isso, né? Já tem outro tipo de microscopia de varredura, que ela não é igual a de transmissão, mas você utiliza o mesmo aparelho. Então, pensa, esse aparelho, esse microscópio eletrônico, ele serve também para microscopia de transmissão e microscopia de varredura. O de varredura, ele já envolve o que, no caso? Você vai analisar microestruturas e materiais biológicos, mas somente as camadas externas. Você vai ver por fora da célula, como é que ela se encontra. Tá? Vamos observar aqui no próximo na imagem. É isso aqui que você observa.
Ah, professor, o que que é isso? Se você vê na sua primeira imagem, na sua imagem esquerda, o que você está observando? É uma molécula de água. Eles analisaram por estrutura da água e essa é uma parte importante da estrutura da água. Olha essas moléculas que ela possui, ela está organizada dessa maneira, nessa forma. Isso aqui não é nada inventado, isso é água mesmo. Se você vê no meio, observa já quando elas que sofrem um processo se estão se tornando gelo, né? Estão começando -se a solidificar. Observa como ela muda essa estrutura. E por aí, já não sei se alguém já ouviu falar de algum experimento que fez um japonês que colocou água em uma igreja, analisou por microscopia eletrônica de varredura a água água de uma igreja, aquela água benta, e pegou água de um local assim, de uma discoteca, sabe? Que tem muito barulho e tem, né? Enfim. Aí ele analisou e encontrou que as estruturas supostamente deveriam ser iguais, mas não é não. A água na igreja era totalmente assim como essa que estamos mostrando, bem feitinha, todo perfeitinho. Agora a água na discoteca era totalmente diferente. As suas formas eram totalmente sem forma, né? Isso é provocado pelas ondas vibracionais, né? Numa discoteca, né? Tem bastante barulho e enfim, né? E na parte aqui, na imagem na sua direita, mostramos o quê? As células sanguíneas. Isso aqui analisou o sangue. E por microscopia de varredura, ela está observando basicamente o quê? Hemácias, aquelas que parecem, deixa eu te marcar aqui. Essas aqui são hemácias. Aqui temos essas que parecem que tivessem uns filamentos por fora, são os leucócitos. Aí vamos ter uns mais pequenininhos, que são as plaquetas. E, enfim, são as células sanguíneas. É assim que é nosso sangue, fazendo por microscopia eletrônica de varredura. Ah, professor, por microscopia óptica também consegue? Consegue. Só que você não vê dessa forma, no caso. Agora vamos entrar uma parte que vocês já observaram, né? Só para fazer uma rápida, né? Revisão das partes do microscópio óptico. Aquela primeira são as lentes oculares, né? Que tínhamos falado. As lentes, elas podem ser monoculares ou bioculares. No caso, na maioria de vocês, sempre foram bioculares, né? No caso. Aí tem um ajuste de separação delas, enfim. Aqui, se a gente continua, né, vamos ter a lente ocular, e nessa região aqui, onde tem aquele parafuso, a gente chama da caixa de prismas, no caso, né? Ou também alguns você pode ter chamado também de canhão, o canhão, que é essa estrutura aqui. Mas mais comum é caixa de prismas, tá? Porque aí tem os primeiros prismas, no caso, que levam, né, a luz, que transportam essa luz para você conseguir observar quando você observa na ocular, no caso. E tem o parafuso, aqui o parafuso e a caixa de prismas. Ele gira, né, como tínhamos falado, ele consegue girar se você modificar esse parafuso, mas tem que ter cuidado, né? Lembra que eu tinha falado que pode cair toda essa região. Aí vamos ter o braço, no caso, que é a parte do microscópio, a parte metálica, que é o braço do microscópio, que ele chega até a base. Aí vamos ter aqueles botões, né, no caso que o macro e o micrômetro, que eles são para quê? Para ajudar na focalização, tá? Aí temos a mesa ou platina, lembra a mesa, né, no caso, onde você coloca a lâmina, tá? E aqui, lembra onde estão as objetivas? Tem um revólver. Tem esse revólver aqui. Lembra que eu tinha falado? Você pode mover as objetivas com aquela estrutura que está logo acima delas. Observe aqui para você ver. Esse é o revólver, onde estão as objetivas. Por aí você consegue mexer para mudar as lentes da objetivas, no caso.
Aí vamos ter as pinças, lembra onde você segurava, né? Lembra? Ah, coloquem a lâmina. Você tinha que abrir essa pinça e inserir a lâmina dentro da mesa ou platina, no caso, tá? Aí tamo, lembra que eu tinha falado que tinha uns numerinhos, né, umas escalas? E chama escala de Vernier. E ela permite fixar uma determinada estrutura na lâmina, observar. Então, ela nos dá coordenadas para achar. É como se fosse um mapa, na verdade. Tá? Aí vai ter os parafusos também, né? Aqui somente os parafusos da focalização, que a gente já falou, né? Os botões, né? O macro, que é o maior, e o menor, que é o micro. Para mexer nessa mesa platina, a gente tem o chariot, né? Lembra essa estrutura que fica do lado da platina, né? Da mesa. É o chariot para você mover na lâmina. E aqui embaixo a fonte de luz, ou luminária, né? Que é uma lâmpada. Aqui embaixo da mesa da platina temos o diafragma, tá? Depois o revólver, aqui está melhor especificado. Esse daqui, essa estrutura é o revólver. É o revólver. E na qual nesse revólver está inserido o quê? As objetivas, as lentes objetivas. Elas vão ter lentes de baixo poder, como tínhamos falado, as 4x, mediano poder 10x e alto poder 40x. A de 100x já a gente chama uma lente de imersão em azeite, porque ela precisa, no caso do óleo, no caso que tínhamos falado. É óleo aqui. Tem espanhol que eu coloquei aqui, viu, gente? Tem que mudar. Tá? O condensador, no caso, na parte de baixo da mesa da platina, né? No caso, tem o condensador. No caso, e qual que é a função desse condensador? Suportar as lentes que recolhem os raios luminosos. Então, essa lente, esse condensador, no caso, ela vai, lembra que eu falei? Vai regular a faixa de luz, os raios, para iluminar melhor e gerar uma maior nitidez da sua lâmina, né? Aqui está. Lembra que a fonte de luz, então ela regula essa fonte de luz, esse condensador. Se você observa dentro do condensador, observa como ele é. Ele tem um mecanismo que vai diminuindo essa faixa de luz, tá? Para melhorar a nitidez. Para isso ela tem um parafusinho. Capaz, alguns de vocês chegaram a mexer, né? Vão se lembrar disso. Na nossa próxima aula, né? A gente vai observar com maior detalhe essa região, mas ela somente ajuda na visualização, no caso, em maior nitidez dessa lâmina. Tá, pessoal? Bem, pessoal, aqui alguma dúvida referente, seria o final, né, dessa nossa aula de hoje, tá? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem falar. Eu vou fazer aqui a chamada. Tudo certo aí com vocês? Estão vivos ainda? Sim. Beleza, vamos fazer então. Que perguntou? Alguém perguntou alguma coisa, pessoal? Bem, então, certo? Então, a nossa atividade de hoje, essa atividade eu coloquei umas palavras cruzadinhas, né, referente a conceitos que nós já vimos, e coloquei para vocês se identificarem, no caso, para vocês se identificarem, como eu ia falar, para vocês identificar as partes do microscópio, tá? Conforme a gente foi falando agora, né? Então, eu acho que essa atividade pode ser encaminhada pelo próprio SAF, porque eu encaminho o arquivo. Você pode preencher ali e me encaminhar, mas você também pode preencher no próprio SAF diretamente. Teve gente que na, na atividade anterior fez isso, colocou diretamente no SAF. É válido também, qualquer dessas duas formas. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida referente? Não, prof. Tô de boa. Tranquilo, então? Tranquilo. Atividade, ela vai ficar, no caso,
Até semana que vem, então, observem bem a data, não percam os prazos, viu, pessoal? Não percam o prazo. E qualquer dúvida, novamente, né? Vocês podem, no caso, falar, tá? Estou aqui, né, no WhatsApp. E no sábado, então, vocês conversem entre vocês. No sábado, a gente escolhe um horário à noite para fazer uma revisão antes da nossa prova. Beleza? Beleza. Beleza, Certo? prof. Certo. Então, gente, acho que se alguém tiver mais alguma dúvida, é só me falar agora. Pode falar ou a gente vai falando também, né? Certo, então, aí Bruno, Cauê, Cati, Maria Eduarda, Fernanda, Paola, Cassis, Larissa, Tiele, Lawanda, Eloá, Vanessa, Vitória, Emanuele, Viane, Ângela. Deixa eu ver mais aqui que eu não consigo ver todo mundo. Beleza, Vitória, acho que chamei todo mundo. A Larissa, Cauê, Cati, acho que chamei todo mundo. Se alguém não chamei, beleza. Pessoal, então tenham um bom dia aí e tamo junto nessa. Tá, pessoal? Bom, prof. Tchau, gente. Tchau, Valeu, prof. prof. Tchau, prof. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau.